Que bom que você veio para essa programação. Que bom que você está aqui conosco, presencialmente aqui na Igreja Central, e também você que nos acompanha pelas redes sociais. Só temos bênçãos hoje reservadas para nós. Sabemos que a mão do Senhor operará fortemente aqui hoje, e você é muito bem-vindo por estar aqui conosco. Para iniciarmos a nossa programação, gostaria de pedir que todos se colocassem em pé. Você que está conosco pelo YouTube, pelo Instagram, curvasse a sua fronte também, para iniciarmos com a oração, pedindo o Espírito Santo, nosso Deus, conosco aqui hoje. Querido Pai, obrigado, Senhor. As bênçãos já foram derramadas hoje pela manhã, desde sexta-feira. Iniciamos essa programação super especial, em que aprendemos cada vez mais a sermos fiéis, a sermos mordomos. Principalmente, Senhor, a aprendermos a servir a Ti em primeiro lugar e também ao nosso próximo. Esteja conosco na programação dessa tarde, que possamos sair fortalecidos daqui, que possamos aprender as lições preciosas que Tu tens reservado para nós. Pedimos que aceite nossa adoração, que aceite o nosso louvor. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Tá muito desanimado. Eu sei que tem pouca gente ainda, mas dá para ser um boa tarde um pouco melhor. Vou tentar de novo, hein? Boa tarde. Boa tarde. Que maravilhoso estarmos na casa de Deus em mais um sábado. Queria desejar boa tarde a você que está em casa também, nos acompanhando através das redes sociais. É um prazer estarmos aqui para louvarmos e engrandecer o nome do nosso maravilhoso Deus. Essa programação tem sido uma bênção. A gente está tendo essa programação em várias igrejas que falam, sobre esse estar mais próximo de Deus, estarmos juntos com Deus. E esse é o momento que nós temos para estarmos juntos com o nosso Deus, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, nosso Salvador. E esse é o momento de você participar, tanto vocês que estão aqui, quanto vocês que estão em casa. Esse é o momento de louvar. Então não é só o pessoal que está aqui que vai louvar, mas quem está em casa também. Espero que cante, independente de onde estiver, que cante e louve o nome do nosso Senhor. Nós vamos começar falando sobre meu refúgio. És o meu refúgio. Que Deus possa ser o seu refúgio em todos os momentos de dificuldades, de tristeza, que você possa buscar a Deus. E esse é o momento de nós louvarmos e dizer para Ele que nós confiamos nele e que Ele é o nosso refúgio. Louvemos. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Agora os homens cantam e as mulheres respondem. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. Todos. És o meu abrigo quando o mar se agitar. Confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Que nós possamos confiar em Deus todos os dias. Louvemos. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Mais uma vez, os homens cantam, mulheres respondem. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro
maravilhoso saber que existe um Deus tão poderoso em que a gente pode confiar. E Ele merece toda a honra e toda a glória. Que Ele seja exaltado para todo sempre e eternamente. E nós vamos mais uma vez louvar esse Deus. Eu convido a igreja que se coloque de pé. E se você está em casa, se puder, fique de pé também. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Ele merece todo o poder, a glória, merece toda a honra, a glória, porque Ele é poderoso. E nesse momento nós vamos dizer para todos que nós confiamos nesse Deus e que nós o exaltamos. Todo-Poderoso, exaltado, por isso exalte o nome do Senhor. Louvemos. Exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Amém? Podem se sentar. A última música que nós vamos cantar hoje continua glorificando o nome do nosso Deus. Ele é digno de toda a glória, que toda a glória seja dada ao nosso Deus. É Ele quem te guia, é Ele quem te acorda todos os dias. E é graças a Ele que você está aqui hoje. É graças a Ele que você está assistindo essa transmissão hoje. Então por isso Ele merece toda a glória. Ele é o Deus Criador, o Deus mantenedor. Então nós vamos mais uma vez glorificar o nome do nosso Deus. Louvemos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, para Ele são todas as coisas. Louve. Porque dele, por ele, para ele são todas. Você tem certeza disso? Se é para Ele todas as coisas, louve mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as. Porque dele, por Ele, louve ao Senhor nesse momento. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele toda a glória. Louve, glorifique o nome do Senhor. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória.
Mais uma vez, a Ele a glória. Louve o nome do Senhor. Todos juntos louvemos. Que o seu nome seja exaltado pela eternidade, toda a honra e toda a glória ao teu nome. Pedimos que o seu Santo Espírito se faça presente aqui, que nós possamos ouvir a tua voz. Pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o Senhor, amém? Você tem um motivo de gratidão no seu coração nessa tarde? Você que nos assiste, que nos acompanha, tem os seus motivos de gratidão, algum agradecimento, um coração cheio de gratidão a Deus? Ou será que você também tem aí no seu coração um pedido para colocar no altar do Senhor? Se você tem, assim como eu, convido você para que se coloque de joelhos diante do Onipotente. Santo e maravilhoso Deus e amado Pai, diante da tua soberania, Senhor, nós trememos diante do teu poder, da tua grandiosidade, da tua misericórdia infinita que está sobre nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos toma nas tuas mãos como os teus filhinhos, olha para nós e se enche de misericórdia, de amor, de benignidade, de longanimidade. O Senhor está sedento de nos conceder a vida eterna. Santo Deus, estamos aqui nesta tarde para aprendermos mais de Ti, para Te glorificar, para termos uma vida santificada diante do Senhor e das pessoas desta terra. Queremos, ó Pai, fazer a missão que o Senhor colocou para nós. Por isso, meu Deus, cuida de nós, trabalha no nosso coração. Temos um coração agradecido por todas as benevolências que o Senhor tem feito nas nossas vidas sem nós merecermos. Mas nós também temos, Senhor, pedidos para fazer, porque necessitamos inteiramente de Ti. Se faça presente, Pai, e visite cada adorador que está nos acompanhando através do nosso canal. Abençoe, Senhor, as músicas aqui entoadas. Abençoe a mensagem proferida do pastor Elmer, que ele não fale de si, mas que ele seja imbuído pelo teu santo e poderoso Espírito. Fale ao nosso coração para transformar as nossas vidas. Nós te pedimos, não nos nossos méritos, mas no mérito do Senhor Jesus. Amém. Boa tarde. Bateu o sono aí também, foi? É isso? Que bom que você está aqui com a gente. Que bom que você está na sua casa acompanhando com a gente também. Para quem não me conhece, eu me chamo Wanderson. Eu falei pela manhã para quem estava aqui que eu sou um baiano que mora no Rio e um psicólogo que canta, né? E aí o povo falou, que bagunça.
Mas o importante mesmo é que a gente está junto para louvar a Deus, né? O importante mesmo é que a gente está aqui junto para falar de um único nome, que é Jesus Cristo. Que você possa entender a mensagem da tarde, que você possa entender o nosso objetivo aqui, e que Ele toque o seu coração profundamente. Abra a janela, olha o sol, é Deus. A chuva forte, espera, Ele sabe o melhor pros seus. Só Ele abre o mar, faz a chuva parar. Esse é o meu Deus, melhor que Ele. Só Ele abre o mar, faz a chuva parar. Esse é o meu herói, melhor que meu Deus não há. Quando parece difícil demais, Ele acalma a tempestade. Quando parece que a tempestade não vai acabar, Ele olha pra gente e fala assim: filho, calma, eu tô contigo. Abra a janela, olha o sol, é Deus. A chuva forte, espera, Ele sabe o melhor pros seus. Só Ele abre o mar, faz a chuva parar. Esse é o meu Deus, melhor que Ele. Só Ele abre o mar, faz a chuva parar. Esse é o meu herói, melhor que meu Deus não há. O maior que Deus não há, outro melhor que Deus não há. Só Ele abre o mar, faz a chuva parar. Esse é o meu herói, melhor que meu Deus não há. Esse é o meu herói, melhor que meu Deus não há. Esse é o meu herói, melhor que meu Deus. La 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 la. Amém? Deixa eu só afinar o violão aqui rapidinho, viu? Eu acho que agora está resolvido. Eu vim de uma família bem simples. E eu lembro que quando eu ia para a escola, meu pai dava 25 centavos para mim e 25 centavos para minha irmã. Eu me achava rico demais com isso. Minha irmã guardava os 25 centavos dela, eu pegava os meus 25 centavos, comprava todo de bala. Aí tu fala assim: menino, desse jeito vai ficar com diabetes. Só que eu não consumia as balas. Eu pegava a bala e dava para a menina que eu era afim lá na escola. Esperto, né?
último romântico. Todo dia era a mesma coisa. Pegava bala de maçã, eu lembro até hoje. Nada a ver bala de maçã, né? Ia correndo para a menina, que eu vou chamar carinhosamente de Maria, e dava bala na mão dela. Eu acho que ela já deve me dever bem um carro por aí já. Só que um dia eu decidi criar coragem. Eu falei, eu vou conversar com essa menina, que eu não sou besta. Cheguei na escola, esperei ansiosamente a hora do intervalo. E quando chegou a hora do intervalo, eu fui correndo na direção de Maria e falei, Maria, eu estou apaixonado por você. Ela fez, bora ver onde isso vai dar. Maria, eu quero namorar com você, Maria, porque eu te amo. Ela olhou para mim assim e falou assim, ô amigo, eu também te amo, mas como amigo. Eu falei assim, esse negócio está bagunçado. A vontade que deu foi tomar as balas tudo, viu, pastor Patrick? Só que a gente não aguenta ver uma vergonha, que a gente quer mergulhar nela, né? Fui correndo para a sala de aula, deitei no chão da sala, pedi para um amigo meu pegar o giz, ele pegou o giz, e sem saber o que estava fazendo, eu falei, me desenhe. Ele me desenhou, se achando o cara também. Tomei o giz da mão dele, coloquei cabelo naquele desenho que era eu, agora tinha virado Maria, e escrevi do lado, Maria. Deitei no chão da sala, segurei forte na mão de Maria, e quando eu olho para a janela, quem estava na janela? Quem estava? Você sabe? Quem estava na janela? A infeliz apareceu bem nessa hora. Eu acho que ela olhava para mim e falava, que vergonha, hein? E aí tu está se perguntando por que eu estou contando isso para vocês aqui. É que a gente tem mania de ficar mendigando o amor demais por aí, né, gente? A gente tem mania de ficar se humilhando para um e para outro, e a gente esquece que o próprio amor decidiu nos amar, e é Jesus Cristo. Quando a gente aprende isso, a gente se joga nas mãos dele e deixa ele fazer da melhor maneira possível. Quando você estiver se humilhando demais, quando você se achar mal amado, como dizem por aí, olha para a cruz e lembra, o amor decidiu te amar. E o amor dele é incomparável, é inexplicável. Eu descobri que sou amado por alguém, e esse alguém só quer o meu bem. Como pode ser assim? Eu entendi, não posso medir o seu amor, maior que vitória ou Salvador. Mesmo assim escolhi amar a mim e a você. O amor de Deus é demais, o amor de Deus é muito mais inexplicável, inigualável. Me amou e a vida deu. O amor de Deus é capaz, nos livrou da morte e nos deu a paz. Ele ama os grandes e os pequenos, e não cansa de amar você. Aralaia, laia, laia. Aralaia, laia, laia, laia. Aralaia, laia, laia. Eu descobri que sou amado por alguém, e esse alguém só quer o meu bem. Como pode ser assim? Eu entendi, não posso medir o seu amor, maior que a linha do Equador.
cabelos morenos e não cansa de amar. Você, oh, 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 ele não cansa de amar. Você. Deu pra entender direitinho? O amor decidiu te amar. Isso é tudo, isso é suficiente. Amém? Wanderson, queria chamar aqui minha amiga Luciana. Pois é. Eu vou me aproximar Pode um pouquinho aqui, sentar Lu. aí por aí? Pode. Pode, à vontade. Pode. A gente gostaria Pois de conhecer um é. pouquinho mais você, viu? Acho que a igreja também, não é? Isso aí. Vocês sabiam que ele é desbravador? Verdade, Lu. E, gente, o pastor falou hoje do pastor Elmer, né? Da idade 36, se eu não me engano. 39. O amigo aqui, o Wanderson, 26 aninhos. Tem um Sherlock aqui na igreja, tá? É, 26 pois é. anos. 26. Posso dar um acréscimo aqui? Aham. O pastor Patrick me falou que Ah, ele foi foi o pastor aluno Patrick, né? da Rafa Eu sabia. e o pastor Patrick o conhece desde os 13. Vixe. Mas Não aí o velho precisa também fazer é a ele, conta. né, na história. Como ele falou aqui também, ele é psicólogo e pós-graduado em psicologia hospitalar. Exatamente. E, gente, tá difícil para ele estar aqui Tá hoje, muito viu? difícil, não tá? tá? Muito difícil, não foi fácil. Tá pegado. Porque o menino, gente, ele está em lua de mel, pastor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma abertura aqui, olha para uma câmera aqui, Isso. manda um Aproveita. recadinho para ela, vai, para Thaís. Manda. Eu sou tímido, gente. É? Mas Você ela vê que tá eu sou vendo, tímido? É ela mesmo? tá vendo. Brincadeira, eu não sou tímido não, tá? Sou tímido, Patrick? Mas deixa eu olhar ali ó, naquela Na câmera. dica. Amor, eu tô Olha lá. com saudade, amanhã eu chego e aí a gente vai matar a saudade de vez, tá bom? Beijo, te amo. Olha aí, hein, Thaís? Vai cobrar. É tanto amor que rolou até uma música, né? Pois Se é. inspirou e fez uma música para ela. É casado Sou romântico, com né? é casado com Thaís Carvalho. E também é cantora, certo? Também. A Thaís, ela cantava no grupo Contraste, quando a gente tava na FADBA. E aí depois ela foi pro Rio, ela é enfermeira. E aí, enquanto tava no Rio, ela cantava no Interface. E depois tirou um tempinho pra gente passar mais tempo juntos. Quando eu posso, eu carrego ela nas viagens. Quando eu não posso, ela fica por lá e acaba servindo a Deus lá na nossa igreja local, que é a igreja de Botafogo. Ok, amém. Dá uma palhinha aí da música que você compôs para ela. Vai lá. Meu bem, eu conto os segundos para te encontrar. Se fosse amanhã, eu iria madrugar. Faria o possível pra te ter aqui, mas nem dá. Meu bem, mas saiba que a distância logo vai passar. Teremos todo o tempo pra compartilhar, você e eu sem se separar. A gente namorava longe, né? Aí tinha que ter alguma coisa pra falar pra ela, que eu tava com saudade. Ah, muito bem. Mas olha, agora acabou, agora é papo sério. Isso aí. Porque- Bom, como todos viram, ele é cantor e compositor, né? Exatamente. E aí, Lu, nós preparamos aqui um na mira, na verdade, pode Isso. ser?
Porque Vai quando eu entrei em participar contato agora. com ele falou assim: irmã, eu sou do povão, fique à vontade com o que você quiser. Pode fazer o que quiser. Então, Aí eu fiquei com a medo gente depois, mas estava pediu- tarde para voltar atrás. Tá, Né? e Na agora, mira da já que você verdade. falou, a gente pediu para os irmãos fazerem perguntas das maiores dúvidas da Bíblia que eles tinham. Não, gente, tá E brincando. a gente vai fazer Passa agora uma na Bíblia mira da pra ele aí. verdade. Pastor, gente, quer Vou eu peça? abrir as perguntas aqui agora. Mas olha, Wanderson, Você falou que a gente podia fazer, né? Então, você acha que Bora ver onde vai chegar, ele foi né? corajoso, não foi, gente? Deixou na nossa mão. deixou na minha jogou mão, na a mão da bola pra Luciana. gente Foi. aqui. Aí agora eu tô com medo aqui. Exatamente, você correu o risco. Pois Mas é, a gente aí a tem gente fez o dever misericórdia. de casa. Isso. Mas minha amiga, nós demos uma de detetive, viu? E aí a gente descobriu que você, pela graça de Deus, tem feito muito sucesso no Spotify. Queria que projetasse aí a produção, se pudessem, por favor, projetem aí para nós. Olha Viu aí. alguns dados aí. Esse aqui nem é o mais atual, né? Nem é. Mas a gente isso. viu. Não, isso é aí. 2019, gente. É, de 2019. Exatamente. Tem que atualizar, viu, amigo? Aí tá vendo? Atualiza as O Sherlock informações erra também, lá, tá Não, tá? mas a gente sabia, a gente trouxe, porque o que a gente queria agora é que você contasse um pouquinho para nós de como foi essa trajetória, como que você chegou até aqui. Conta para nós aí a sua história toda. Então, eu como falei na estante, eu venho de uma família simples e a gente eu não tinha muita condição de ser cantor, de gravar um CD na minha época. Eu falo na minha época como se eu fosse velho que só, mas eu não sou velho assim, gente. Eu sou menino novo, de 26 anos, mas naquela época quem cantava tinha CD gravado. E aí, se você não tivesse condições de gravar um CD, você pegava as fitas da sua mãe e gravava o que você quisesse gravar por cima. Eu fazia muito isso em casa. Quando minha mãe ia escutar as músicas lá, tinha eu cantando. Infelizmente, ela tinha que aturar isso aí. E eu lembro que a gente não tinha condições. Eu cheguei pro meu pai falando que queria ser cantor. E aí meu pai, ele falou assim: pô, vou colocar você para cantar então os meus apelos, já que você canta. Você já canta na igreja, toda vez que papai for viajar, papai te leva. Meu pai, ele era obreiro bíblico na época. E aí meu pai ia pregar e eu cantava no final: ah, mas tem a irmã de fulano de tal que veio lá dos Estados Unidos. Meu pai pode ter vindo do Japão, quem canta é meu filho. E aí eu cantava no final do sermão do meu pai sempre. Até que eu lembro que uma época eu não só contente com a ideia de cantar, eu inventei a ideia de que queria ter um violão também. Só que aí violão custava um preço. Cantar meu pai só me levava com ele. Violão tinha que comprar. E aí a gente não tinha condições. Meu pai vendia telefone na época para colocar comida dentro de casa. Não tinha ensino médio completo. Era todo um rolê lá em casa. Eu lembro de vezes da minha mãe chegar em casa falando assim: ó, vai comer na casa da tua avó porque eu tô com pressa. E a gente sabia que é porque não tinha comida em casa. E aí era sempre nessa vibe assim. Até que um dia eu comecei a vender geladinho para comprar o meu violão e não deu certo. Primeiro dia eu foi devendo a mulher da sorveteria lá, porque eu chupei geladinho tudo. No segundo dia deu errado de novo, fui obrigado no segundo dia. E aí eu lembro que falei: cara, geladinho não dá certo, cara. É muito barato, não dá lucro nenhum. Fica a dica aí: se quer ganhar dinheiro, vende coisa cara, tá? Negócio de vender coisa barata demais, demora demais, dá lucro, né, pastor? E aí eu fui vender picolé. Nisso que eu estava vendendo picolé, achei que estava arrasando. Meu pai foi me ajudar na eleição, falou: volto já para ficar te ajudando. Meu pai demorou, quando voltou já tinha vendido tudo. E aí eu estava me achando cara. Quando a gente chegou na sorveteria, o rapaz chamou meu pai de canto, falou assim: ó, Nego Mi, o nome do meu pai é Valmir. Nego Mi, chega aqui. Eu falei: pronto, tenho até empresário agora. Vai lá, meu assessor, vê o que o dono da sorveteria quer. Um rapaz chamado Melquisedeque, que hoje também é pastor da nossa igreja, ele chamou meu pai. Quando chegou em casa, meu pai me falou o que tinha acontecido. Eu tinha perdido R$30 naquele dia do picolé. Eu achei que estava arrasando, mas eu sempre fui péssimo em cálculos. E aí passaram a mão nos picolé tudo e eu fiquei na mão. E aí meu pai ficou com pena, deu um jeitinho, vendeu um pouquinho mais de telefone, até que comprou meu primeiro violão. Desde então eu não parei de tocar, tocava. Cheguei na faculdade achando que estava arrasando no coral, todo mundo cantando reto, eu fazendo melisma, fazendo um monte de coisa. E o povo olhava: cara, é reto. Eu: não, eu vou cantar do meu jeito. Quiser me tire do coral. E aí eu lembro que um dia a Marla Lides, que me chamou, pediu para eu afinar um violão. Eu afinei o violão e ela falou assim: você gostou desse violão? Eu falei: bonzinho, né? Ela falou: Daniel mandou te dar esse violão. E aí foi meu primeiro violão elétrico que eu tive.
E assim foi, minha vida é assim, foi nessa loucura. Meu pai fez um supletivo, chegou em casa com a ideia de que queria ser pastor. Eu falei, olha que malucão, não tem nem ensino médio, quer ser pastor. E aí ele fez um supletivo, chegou em casa com diploma e falei, ih rapaz, se formou, negócio rapidinho. Não pegue essa ideia, tá, jovens? Termine o ensino médio, nada disso aí. E aí meu pai fez vestibular 5 vezes para teologia, na 5ª vez ele passou. E há 10 anos ele é pastor da igreja adventista também. Amém. Gente, que bênção. Quantas histórias de vitórias, não é? E isso chegou num contrato com a gravadora Novo Tempo. Exatamente. Como que foi isso? Nesse meio termo, eu sempre procurei ter oportunidades ali na faculdade, por mais que tivesse, todo colégio interno sempre vai ter o queridinho da música. E eu não era o queridinho da música no meu colégio. Tinha outras pessoas, até porque eu não me considero um ótimo cantor, talvez um compositor mediano, mas eu falo da minha verdade, eu falo daquilo que eu acredito. E sempre procurando oportunidades, e aí o pastor Patrick, inclusive, colocava a gente para tocar nos eventos que tinha lá pós-culto, e a gente ia de todo o coração. E eu lembro que eu mandava vários e-mails para Novo Tempo para participar do Caixa de Música, porque eu achava que eu era o cara na época. Eu falava, nossa, eu canto muito. Era louvado seja Wanderson. E aí, enquanto for louvado seja eu, nada vai acontecer, porque o louvado tem que ser Deus. E aí eu achava, poxa, cara, mas fulano de tal nem canta tão bem assim, está lá no Novo Tempo. Fulano de tal e tal, não é possível. E aí começava aquele negócio feio da inveja, né, que a gente tem quando a gente vê outro crescendo. Se a gente não cresce junto, a gente fica começando a botar defeito nas outras pessoas. E aí foi acontecendo com um monte de gente, eu só assistindo. Até que um dia minha esposa falou, que na época era minha namorada, ela falou mesmo assim, eu reclamei com ela, falei, amor, eu vou parar de viajar, eu estava viajando muito ali na Bahia. Eu falei, vou parar de viajar, porque eu canto, ninguém me nota. Ela falou assim, mas tu quer que as pessoas te notem ou que Deus te enxergue, que veja teu ministério, que ele seja louvado? A partir daí eu parei de cobrar, eu parei de mandar e-mails, parei de fazer, comecei a cantar para Deus de verdade. Amém. E aí um dia eu comecei a fazer a faculdade de psicologia e estava cansado da FASBA, porque tinha muito tempo lá, fui para o NASP e me ligaram. E aí o povo da Rádio Novo Tempo falou, Wanda, isso aqui é da Rádio Novo Tempo, a gente queria te convidar para participar aqui do Clube da Música. Eu falei mesmo assim, vou dizer não, só de raiva agora. Brincadeira, eu falei mesmo assim, que data? Ele falou, dia 14 ou dia 16. Eu falei, vou no dia 14, porque vai que eles mudam de ideia, né? Aí dia 14 eu fui lá, participei do Clube da Música, voltei para a Bahia, depois me ligam de novo, aqui é do Caixa de Música. A gente queria te convidar. Eu falei, de novo? Agora é a hora de eu dizer não. E estava ensaiando, e aí ele falou assim, que data? Dia 8 ou dia 12? Eu falei, dia 8, sempre a primeira para não dar errado. E aí um dia eu estava em casa, no meio da pandemia, fazendo uma live para 4 pessoas, e achando que estava arrasando. Eu acho que era meu pai, minha avó, minha mãe e minha irmã. E aí o telefone tocou, e aí no telefone, no WhatsApp, eu sabia quem era a pessoa. E no ano de 2020, o rapaz mandou um áudio lá, o Pedro, que é muito amigo meu, falou, Wanderson, a gente viu aqui, desculpa a demora aí. Eu falei, 2 anos só, né? Desculpa a demora, mas a gente queria te convidar para fazer parte do time da gravadora Novo Tempo. E desde então a gente está lá. Esses números que vocês viram aí do Spotify, graças a Deus, tem se multiplicado ano após ano. E isso não é para mim, isso é para a glória de Deus. Por Amém. mais que eu seja esse jovem cheio de gíria, sim, que alguns olham e falam assim, muito malucão esse aí. Essa gíria dele aí não é de crente não. Por mais que seja desse jeitinho aí, eu tenho usado a minha vida para glorificar a glória de Deus. Amém. Inclusive ganhou prêmio, né? Já de 1 milhão. Não, ainda não, mas isso é profecia, aí eu aceito. Não, mas eu vi lá no Instagram, o que era lá da gravadora. O do Instagram aconteceram algumas coisas de lá para cá, desde quando eu entrei na gravadora Novo Tempo. Eu fui capa em uma playlist oficial da Deezer. Para quem não sabe, a Deezer é uma das plataformas digitais. E aí eu fui, acredito que o primeiro cantor da Novo Tempo a ser capa de uma playlist chamada Pop Gospel. Normalmente quem é capa são os outros cantores famosos que tem aí dentro do meio evangélico. E eu fui capa de uma playlist deles com mais de 100 mil pessoas. Depois fui capa no Spotify de uma playlist chamada Good Vibes, por causa desse jeito meu aí, leve de ser, né? E aí depois em uma capa de um aplicativo chamado Resso, que é do TikTok.
eu fui a única pessoa do evangélico a ser capa de uma playlist lá. E aí a gente Amém. glorifica por isso. Que bênção. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente ficou sabendo que você é aniversaria em janeiro, Isso. certo? Faz Isso é aniversário péssimo. em janeiro. Isso é péssimo, gente, porque no dia 2 de janeiro, o povo já passou Natal, já passou Ano Novo, já deram presente no Acabou Natal, o já teve dinheiro. amiga secreta, Mas já teve... você, Wanderson, Gente, já vocês teve... querem a caixa postal para mandar presente? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso, não. Mas olha, Você tem outra você data. tem um segundo nascimento, Ah, sim. não é? Ele faz aniversário em janeiro, mas em agosto ele aniversaria novamente. Queria que a produção projetasse aí umas fotos que nós colocamos. O que aconteceu exatamente em agosto, há 2 anos atrás, Wanderson? Conta aí um pouquinho para nós do milagre de Deus na sua vida. Bagaceira isso aí, hein, gente? Né? Eu tava prestes a casar e eu fiz um acordo com a Thaís. Todo homem, quando vai casar, eu acho que é sonho de menino ter carro. Todo mundo fala assim, não, eu quero ter meu carro próprio. E a mulher quer ter o casamento dos sonhos. E aí, com isso, eu fiz um acordo com a Thaís. Eu falei, Tatá, eu compro o carro e você paga o casamento. Ela falou, justo. Eu falei, ok. E aí eu trabalhava para comprar o carro, ela trabalhava para pagar o casamento. O que sobrava a gente guardava na continha para a gente comprar móveis, o que faltasse. E aí eu lembro que no dia dos pais, daqui a domingo faz 2 anos, no caso amanhã. No dia dos pais eu estava indo buscar um amigo em Feira de Santana, que era próximo à Fádiba. Estava com o carro, ele falou assim, cara, eu coloco a gasolina. Eu falei, vou devagarzinho que é para sobrar gasolina para eu andar depois, né? Mão de vaca. E aí... Estava andando o carro, eu não troquei o pneu, porque eu achava que não era necessário ainda, porque no final do ano eu ia para o Rio e aí já trocava logo tudo. E o carro capotou 3 vezes. Na primeira vez eu achei que estava morrendo, na segunda eu já achei que estava morto, e na terceira vez eu descobri que eu era um milagre. E detalhe disso, que o carro capotou, deu PT, eu não tinha colocado no seguro, e perdi tudo que a gente tinha gastado em um mês. Eu já tinha comprado o carro, era um carro barato, porém, tinha gastado, comprei barato para gastar e deixar do meu jeito. Já tinha feito tudo que eu queria fazer no carro, gastei um dinheirinho, perdemos tudo, e quando eu olhei para o meu pé, a única coisa que tinha era um arranhão. Eu saí andando sem mancar, os amigos chegavam e falavam assim, cara, não tem condições não, tu esqueceu que teu carro está virado ali? E aí eu questionei demais com Deus nesse dia, eu briguei com Deus. E falar a verdade para vocês aqui, nesse dia eu xinguei, tá? Nesse dia eu cometi um pecado e eu me estressei muito com isso. O carro que eu tinha 1 mês de comprado tinha dado PT. E eu lembro que quando eu estava lá arrasado, chegou o rapaz que trabalhava na pista e falou mesmo assim, Wanderson, quantos anos você tem? Eu falei, 24 anos. Ele olhou para mim e falou assim, toda semana a gente pega um carro em condições bem menor que essa aqui e as pessoas estão todas mortas dentro do carro. Depois disso, eu fiquei com vergonha dele. E aí eu entendi que Deus queria algo maior para mim. Exatamente. E desse momento também gerou uma música, né? Isso. Gente, eu sou aquele pra compositor nós. que eu faço música e eu não canto as músicas. Eu lanço música e nem canto as músicas que eu lancei. Mas ela diz assim, quando tudo parece difícil, quando os seus dias são impossíveis, Ele vem e diz assim, filho, estou aqui, sou teu ar, sou teu respirar, sou o grande eu sou. Eu não vou temer o mal, não vou temer, pois tu estás comigo. Tu és meu melhor amigo. Eu não vou temer o mal, não vou temer, pois Deus já fez o impossível e o maior milagre Deus já fez. E sou eu. Amém. Amém. Queremos agradecer, viu?
a sua participação aqui desde ontem. Foi um prazer te conhecer. Te conheci lá no Edessa, conversei com o pastor. Bora trazer a Lê. E você nos abençoou com seus louvores, com as suas composições. Lu? Amém. Eu também fui... Desculpa, eu te cortei. Pode falar. Eu também fui muito abençoado, gente, por vocês, tá? O carinho de vocês, gente vindo conversar comigo. Estava falando com o pastor Patrick que em outro momento eu vi aqui a Vitória e a pessoa que estava com a gente falava assim, ó, a Igreja Central de Vitória tem que cantar do melhor jeito possível. E eu fiquei com isso na minha cabeça, isso tem uns 4 anos. E eu fiquei, por quê? Porque eu descobri que era uma igreja bem musical, uma igreja que gosta de adorar a Deus. E estar aqui louvando com vocês, para mim é um privilégio e tanto, tá bom? Amém. A gente tem pouca gente aqui, mas ó, na live tem mais de 300 pessoas agora conectadas e gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Bacana. Né? Então, Um abraço para essa galera aí. Isso aí. Deus continue Bora abençoando. deixar acontecer agora, então? Bora. Tento há tanto tempo ser perfeito, mas o mundo sempre inventa um jeito de complicar. E se eu deixar rolar, me diz onde é que vai parar. Eu não sei dizer, só sei viver. E se estou com Deus, tudo vai melhorar. Deixa acontecer que você vai ver que o impossível é nada pra Deus. Deixa acontecer que você vai ver que Ele tem um cuidado especial pelos seus. E se a banda parar, ainda assim vou te contar que Ele continua sendo Deus. A música pode estar no finalzinho, sabe? Mas ainda assim Ele continua sendo nosso Deus. O carro pode virar, pode furar o pneu, pode acontecer o que for, Ele continua sendo nosso Deus. A gente tem mania de ficar estressado com coisa fácil, né? Calma, respira um pouco, entrega nas mãos dele, que Ele tem o melhor para nós. Eu tento há tanto tempo ser perfeito, mas o mundo sempre inventa um jeito de complicar. E se eu deixar rolar, me diz onde é que vai parar. Eu não sei dizer, só sei viver. E se estou com Deus, tudo vai melhorar. Deixa acontecer que você vai ver que o impossível é nada pra Deus. Deixa acontecer que você vai ver que Ele tem um cuidado especial pelos seus. E se a banda parar, ainda assim vou te contar. Deixa acontecer que você vai ver que o impossível é nada pra Deus. Deixa acontecer que você vai ver que Ele tem um cuidado especial pelos seus. E se a banda parar, ainda assim vou te contar que Ele continua sendo Deus. Sendo Deus, sendo Deus, que Ele continua sendo Deus. Amém? Agora eu posso cantar uma última música com vocês? Posso? Aí vai virar um dueto, né? Posso ou não posso? Lindão, faz um favor para mim, coloca retorno aqui de voz, tá? E aí você pode liberar aquele pad que eu te deixei aí. Bora ensaiar antes então, bora? Quem falou que pode, se não cantar, tá mentindo. Se tá mentindo, vai pro inferno. Tu não quer pro inferno, então tu vai cantar, tá bom? Simples e fácil. Eu canto, vocês repetem. Oh, oh, oh. E
esse delay aí? Ia desistir, aí pensou no que eu falei, aí cantou, né? Entendi. Oh, 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 oh. Aí teve um que fez assim: meu Deus, essa parte eu não consigo. Você consegue, cara, você é filho de Deus. Mais uma vez, vai. Oh, 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 oh. Vai melhorar, tá? Escuta. Ei, Pai, vim te agradecer por me dar paz, mesmo sem merecer. Tu me amas demais, eu não sou capaz. Oh meu Senhor, tu me dá o teu perdão, porque eu sei que errei, mas já me arrependi. Outra vez vem me curar. Vê se é assim com você, ó. O pecado quer me derrubar, mas eu já sei pra onde eu vou correr. Para os seus braços, Pai. Só para os teus braços, Pai. Essa vida de pidão vai acabar, porque do céu não haverá pecado, não, só amor, só amor, irmão. Essa vida de pidão vai acabar, porque no céu não haverá a tentação. Eu vou correr com Abraão, talvez Adão, Enoque ou até Sansão. Eu canto, oh, 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 oh. Tá bem tímido, bora melhorar isso, vamos, vamos. Oh, 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 oh. Vai mudar, agora é assim, ó. Eu vou com o Senhor, Ele é o meu Salvador. E eu... Pode ser melhor que isso, gente, bora. Canta como gente viva. Eu vou com o Senhor, Ele é o meu Salvador. Me criou, Ele é o meu Salvador. Me criou. De novo. Ele é o meu Salvador. Caminhando eu vou para Canaã. Conhece essa? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou, oh, 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 para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando para Canaã. Amém. Que esse possa ser o desejo do nosso coração.
Bom sábado. Boa tarde a todos. Nesse espírito, vamos pedir ao Senhor em oração a sua bênção e pedir a condução do Senhor para o nosso tema dessa tarde, continuando o nosso momento de fidelidade e mordomia cristã. Oremos. Nosso Pai querido, muito obrigado porque estamos caminhando para Canaã. Essa caminhada, ela não é sem percalços, nós temos nossas aflições, as nossas dificuldades, a vida por vezes nos apresenta dissabores, mas obrigado, Senhor, porque a sua mão está estendida e porque podemos agarrar nela, e isso nos basta. Nessa tarde, Senhor, uma vez mais, nós rogamos que o teu santo e bom Espírito possa estar conosco em nosso estudo e em nossa reflexão. Por favor, ó Pai, direcione os nossos pensamentos e nos ensine em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em uma jornada neste final de semana e eu quero te agradecer por estar nos acompanhando. Você também que está em casa, acompanhando essa programação, nós estamos falando sobre fidelidade, a espiritualidade de entendermos a fidelidade de Deus e a nossa resposta fiel àquilo que o Senhor fez. E nessa tarde nós vamos falar sobre a fidelidade e as novas gerações. Como nós podemos fazer filhos de Deus e não apenas netos de Deus, os filhos dos filhos de Deus. E como nós podemos treinar e capacitar a juventude para continuar esta nobre missão que o Senhor confiou a esta igreja. Eu convido você que tem a sua Bíblia nesse momento, a abrir a palavra de Deus em um texto que é uma oração bonita e profunda, é a primeira oração que um judeu aprende quando é pequeno e é a última oração que um judeu antes de enfrentar a morte faz. Esse é o Shema Israel. Quando diz que o Senhor, Ele é um, e quando coloca o peso do discipulado nos ombros dos filhos do Senhor. Nós vamos ler apenas os primeiros 3 versos, para que nós possamos entender e esses versos darem a faísca para a meditação e a palestra dessa tarde. Abra sua Bíblia e vamos juntos acompanhar essa leitura. A palavra de Deus diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da vida, e que teus dias sejam prolongados. Depois vem um Shema, essa parte importante de ouvir o Senhor, que o Senhor é um, e nós vamos para o verso 7. Tu as inculcarás, repetição, aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Eu paro a leitura aqui. Aqui a palavra de Deus nos ensina a linda lição do discipular as novas gerações. Aqueles quem Deus nos confiou. Lembre-se que no juízo o Senhor vai te perguntar: onde estão os filhos que eu te dei? E lembre-se também que quando Moisés estava saindo do Egito, o faraó queria que os filhos de Israel ficassem e apenas os adultos fossem para o deserto a fim de adorar. E Moisés responde contundentemente a faraó: não, nós queremos ir nós e também os nossos filhos. Hoje, o sonho de Deus é que todos nós possamos discipular essa nova geração, os nossos meninos e as nossas meninas. Essa é uma das ênfases da igreja para esses dias que estamos vivendo, e esse é o sonho de Deus para cada família aqui de nossa comunidade. Quando se fala de discipulado e as novas gerações,
É muito interessante perceber o que a senhora White diz justamente sobre este tópico das nossas crianças. E note o que ela diz, desejado de todas as nações. Acima de quaisquer dotes naturais, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos decidem se a pessoa será vitoriosa ou vencida na batalha da vida. Não menospreze os primeiros anos, as primeiras influências. Não menospreze os pequenininhos que Deus colocou em nossas mãos. Sabe, quando eu leio as Escrituras Sagradas, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 1, eu sou deparado com alguém da estatura de Eli, que era um tremendo homem de Deus, alguém fiel ao Senhor, que tentou fazer o máximo que pôde. Mesmo assim a palavra de Deus diz que a revelação, a voz de Deus estava silenciosa. Mas daí eu vejo Ofni e Finéias, eu vejo que muitas vezes servos de Deus poderosos acabam ignorando o seu primeiro e maior dever, que é o discipulado dentro de casa. E agora Samuel aparece nessa cena, justamente porque o sacerdócio havia se desviado e se acostumado com as coisas sagradas. Mas quando nós vamos para 1 Samuel capítulo 8, nós vemos que a mesma forma como Samuel fora a solução, agora ele incorre nos mesmos problemas. Porque quando Samuel já está velho, o povo começa a pedir um rei. E por que o povo quer pedir um rei? E note o que 1 Samuel capítulo 8 diz: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. E a próxima linha no verso 3 é que me incomoda, e a palavra de Deus diz assim: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza. Se inclinaram ao quê? À avareza, e aceitaram subornos, pervertendo o direito. Note que aqui nós temos o exemplo de líderes espirituais que fizeram e cumpriram a sua missão com a comunidade, mas quem sabe foram displicentes com sua missão dentro de casa. E aqui eu quero falar para você, querido pai, você, querida mãe, com muito carinho e muito amor nesse momento. Sabe que a palavra de Deus, hoje nós revisamos a lição, fala que nós precisamos preservar a palavra de Deus, pregar a doutrina com a verdade em amor. Eu quero dizer e compartilhar algumas coisas nesta tarde, como a verdade em amor, porque esse é um desafio para cada um de nós, para aqueles que já, quem sabe, educaram seus filhos, e os filhos estão nos caminhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas quem sabe eu esteja falando para alguém nessa tarde que deu o seu melhor, e por vezes os filhos se desviaram do caminho do Senhor. Eu quero que você coloque o seu coração nas mãos de Deus e continue orando, porque as sementes estão lá. E quem sabe se você é jovem, ainda não tem filhos, que Deus possa impressionar o seu coração, a fim de que você possa ter a solenidade dessa nobre tarefa, que é de cuidar, zelar, amar e desenvolver um lar que é fundamentado na palavra de Deus. E parte deste discipulado se encontra justamente na verdadeira compreensão da fidelidade e da mordomia. Sabe que, estatisticamente falando, pessoas que são fiéis, elas têm um índice muito maior de retenção na igreja. Estatisticamente falando, os nossos jovens, nossos meninos e meninas que participam em nossos clubes, eles têm um índice imenso, exponenciado para reter, para ficar na igreja, se envolver na liderança da igreja. E é por essa razão que nós precisamos falar de mordomia com as nossas crianças. Nós precisamos treinar uma geração fiel, uma geração que continue esse legado da proclamação do Evangelho e decida instrumentalizar os seus dons e talentos para a causa de Deus.
A mordomia, ela contribui para a felicidade da criança. E evidentemente Atos, capítulo 20, verso 35 diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. É interessante que quando a gente cria uma cultura de altruísmo, de generosidade, de serviço abnegado ao próximo, isso traz implicação direta justamente na forma como nós educamos e amadurecemos aqueles que Deus nos confiou. Foi feito um estudo e constatou-se que pessoas que se envolvem em atos de bondade experimentam um senso de realização pessoal e bem-estar superior. Existe uma correlação direta entre voluntariado e saúde mental. Existe uma relação direta entre fazer o bem, parar de pensar em si mesmo e bem-estar, alegria, tranquilidade, segurança pessoal. Quantos problemas que a nossa sociedade, os nossos jovens, adolescentes passam por vezes, que poderiam ser mitigados, reduzidos, se tão somente nós estivéssemos ensinando e encorajando a mordomia, a fidelidade com a nossa meninada. Foi feito outro experimento com crianças ainda menores, e foi notado que existe um grau de felicidade maior no dar do que propriamente no receber. E quando nós notamos justamente a sociedade na qual nós estamos inseridos, a forma como a sociedade nos prepara para sobrevivermos nesse mercado de trabalho um tanto consumista, nós vemos que justamente a palavra de Deus nos apresenta princípios que por vezes andam na contramão da sociedade. E agora nós precisamos tomar uma decisão: se acomodar à sociedade, aos valores da sociedade, ao software, ao sistema operacional que faz a sociedade andar, ou adotarmos os princípios do reino, para vivermos esses valores na nossa vida, na nossa família, e passarmos esses valores também para os nossos filhos. Por exemplo, na sociedade consumista que nós vivemos hoje, a vida abundante é resultado de posses. As pessoas querem uma profissão para poder ganhar mais, acumular mais, ao passo que a vida abundante é um presente de Deus. João 10:10 fala que o plano de Deus, Jesus veio para que vocês tenhais vida e vida em abundância. Na sociedade secular, consumista, eles desejam o desejar, mas é normal, ou seja, é como se fosse um saco sem fundo. Você tem um carro, você quer outro. Você tem uma roupa, você quer outra. Você conseguiu algo, você quer algo melhor. Isso nunca tem fim. Ao passo que a palavra de Deus nos ensina a cultivar o contentamento. Estarmos em paz com Deus. Isso não significa se acomodar, mas estarmos gratos pelaquilo que Deus nos confiou. Na sociedade secular, o caminho para a felicidade é conseguir um pouco mais. A palavra de Deus nos diz que a verdadeira felicidade encontra-se na felicidade dos outros. Na sociedade secular, o dinheiro proporciona status. A palavra de Deus nos apresenta justamente que nossa identidade está na afiliação paterna de Deus. Somos filhos e filhas de Deus. O nosso valor não está naquilo que nós temos, no automóvel que nós dirigimos, na residência que nós moramos, nas roupas que nós vestimos, mas o nosso valor se dá de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Na sociedade secular, o dinheiro proporciona liberdade, mas a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade, ela é um encontro com Cristo e um estabelecimento na plataforma da verdade. Na sociedade secular, o dinheiro, o teu trabalho, os recursos que você ganha, é aquilo que te dá segurança, é aquilo que te dá paz para dormir. Mas a palavra de Deus chama: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o nosso escudo que nos protege.
quão essa linha tênue, quão passageiros são as seguranças humanas. Hoje você tem dinheiro, amanhã algo acontece, alguma circunstância vem e aquilo se vai. Na sociedade secular, o dinheiro é passe de acesso ao amor, mas na visão bíblica, nós somos amados incondicionalmente. E por último, na sociedade secular, qualquer estratégia para o bem-estar financeiro é aceitável, mas na palavra de Deus, Ele é quem proporciona capacidade para produzir riqueza. Você perceba que existe um contraste grande, notório. E agora nós precisamos decidir. Nós vamos seguir o fluxo da sociedade secular? Vamos seguir a forma, o sistema operacional, como as coisas funcionam? Ou nós vamos nos posicionar ao lado da palavra de Deus, ensinando os princípios de prosperidade bíblica, ensinando o que é a verdadeira riqueza, e como viver esses princípios na prática, e comunicarmos esses princípios para a nova geração. É por essa razão que nós precisamos educar a nossa meninada. Olha só, a educação de mordomia também pode servir como instrumento para a permanência na igreja de nossas crianças e jovens, promovendo um sentimento de pertencimento a eles. Quando a gente coloca a mão em algo, a gente se sente parte desse algo. Quando a gente contribui, a gente chega junto. Quando a gente serve, a gente se sente parte desse todo. É interessante notar, uma vez nós estávamos, quando nossa filha Vitória era pequena, estávamos ali, pai de primeira viagem, sabe como é que é? Preocupado, querendo zelar pela educação da criança, e nós conversamos com uma pessoa que era muito experiente nessa arte de educar filhos, era profissional da área, e a gente falava assim, olha, a gente está com essa dificuldade, ela chora, não sei o quê, ela, calma, calma, vai dar tudo certo, calma, calma, vai dar tudo certo, ela, calma, ela trouxe paz para a gente. Mas uma coisa que ela falou para mim, que eu nunca esqueci, estava eu e minha esposa, ela falou o seguinte, olha, quando você for corrigir um comportamento da criança, por exemplo, pensa que uma criança está falando alto, geralmente a gente fala o seguinte, para de falar alto, ou então, você está gritando demais. Ela falou da seguinte forma, coloca da seguinte forma, olha, na nossa família a gente não fala alto. Olha, a criança está fazendo alguma coisa, pegou alguma coisa, olha, na nossa família a gente não pega o que não nos pertence. De repente, você para de apontar para aquela criança, e de repente você faz aquela criança se sentir parte de um todo maior, entende? Porque na prática as crianças apenas vão repetir aquilo que elas estão vendo. Na prática as crianças vão apenas emular, ser moldadas por aquilo que elas estão experienciando. O sentimento de fazer parte de um todo que é maior do que si mesmo. Na verdade, essa é a psicologia do crime. Pensa no crime como um todo, em gangues, em máfia. A pessoa se sente parte de um todo maior e quem sabe esse sentimento de pertença ou de pertencimento acaba gerando uma determinada identidade. E da mesma forma, mordomia e fidelidade, quando nós ensinamos a meninada, a nova geração, isso cria um senso de pertença e de identidade. A senhora White diz assim, o melhor legado que os pais podem deixar aos filhos é o conhecimento do trabalho útil e o exemplo de uma vida caracterizada pela desinteressada beneficência. Por uma vida assim, mostram eles o verdadeiro valor do dinheiro, que só deve ser apreciado pelo bem que pode realizar no suprir as próprias necessidades e as dos outros, e no promover o avançamento da causa de Deus. Ensinar a beneficência, ensinar a fidelidade, ensinar o trabalho desde cedo, a virtude de ser útil, a virtude de ter um espírito de servir e não apenas de ser servido, a virtude de se responsabilizar quando acontece algo, ao invés de jogar a culpa para o outro, é um trabalho de modulação de caráter. E esta responsabilidade está nas mãos do pai
e da mãe. O grande desafio é quando o pai e a mãe não estão amadurecidos na própria vida espiritual. E aí ninguém pode dar daquilo que não tem. Mas se quem sabe alguém esteja perguntando, mas pastor, eu tenho tantos desafios pessoais, e quando eu olho para minha criança, às vezes eu vejo ele repetindo exatamente o que é de pior em mim, e não aquilo que é de melhor em mim. Eu quero acalmar o seu coração nesse momento. Peça a Deus sabedoria. Tiago capítulo 1, verso 5 diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Pai do céu, que vai lhe dar abundantemente. Você quer essa sabedoria, querido pai? Você quer essa sabedoria, querida mãe? Peça a Deus. É o pedir e dar-se-vos-á. Não é isso que a gente leu em Lucas capítulo 11? Peça ao Senhor e Ele vai te dar. Às vezes o Senhor te dá colocando uma pessoa na sua vida. Alguém que vai poder compartilhar experiências, conselhos. E como é bom nós podermos aprender com pessoas experientes. Pessoas que estão um pouquinho à frente, quem sabe, de nós na jornada da vida. E podem compartilhar um pouco de suas experiências e um pouco de si mesmo. Olha que bom conselho nós temos aqui, através dos escritos da Senhora White, em relação a essa fidelidade financeira. O primeiro bom conselho foi trabalhar. Precisamos ensinar a criançada a trabalhar, a ser útil. Sabe quando eu falo sobre o sábado, o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás. Eu costumo falar que a teologia da prosperidade bíblica é o quarto mandamento do sábado. O mandamento de descanso é também o mandamento do trabalho. 6 dias trabalharás. Nós precisamos inculcar isso nas nossas mentes um pouco melhor. Nós precisamos inculcar isso na mente das nossas crianças um pouco mais. O amor, a alegria do trabalho. Quando Adão foi criado, ele foi colocado no jardim do Éden para servir e cultivar a terra. A palavra é trabalhar na terra. E é interessante notar que o trabalho, ele foi instituído em Gênesis capítulo 2, antes do pecado, e não depois de Gênesis capítulo 3. Evidentemente, no mundo de pecado, o trabalho por vezes é interpretado de forma negativa, mas precisamos inculcar nas nossas crianças o espírito de serviço e o espírito abnegado. Olha o que a senhora White diz em relação à administração financeira das crianças. Mantende um pequeno cofre na prateleira, ou algum lugar onde possa ser visto, no qual as crianças possam lançar suas ofertas para o Senhor. Assim, podem eles ser educados para Deus. Eu não sei como que você faz na sua casa, mas nós temos 2 crianças, então acho que o mesmo desafio que eu tenho, quem sabe você também tem. Essas 2 crianças têm seu espírito próprio. É interessante notar que cada criança tem uma personalidade diferente. A Vitória já tem 10 anos, o Thomas tem 6 anos, estão em estágios de desenvolvimento distintos, e os 2 eles têm gostos diferentes. Eu acredito que é assim mesmo. Cada filho é que nem dedo, né? Os dedos são diferentes, mas a gente ama todos eles. E é bem verdade, é dessa forma mesmo. Mas uma das maneiras práticas para ensinar a mordomia, tem pessoas, famílias que dão uma pequena mesada. E tem famílias que não gostam dessa ideia de mesada. Tem gente que fala assim, quer uma mesada? Pega a mesa, tome na cabeça, vai trabalhar, rapazinho. Tem famílias que preferem fazer justamente o seguinte, dar pequenas tarefas para as crianças, e daí recompensar financeiramente essas pequenas tarefas. E agora a criança vai poder começar esse aspecto de mordomia, a manutenção do dinheiro, separar o dinheiro, economizar para comprar algo, e evidentemente separar a parte de Deus. É claro, se for uma mesada, você não precisa dizimar uma mesada, porque o pai já dizimou esse dinheiro, mas de forma didática, a criança pode começar a aprender a separar uma parte de seus ganhos. E por mais que seja uma parte pequena, ela começa a entender que ela precisa também separar as primícias para o Senhor. Porque para Deus, nós devemos separar sempre o melhor. O próprio mestre disse, sede fiel no pouco, e sob o muito eu vos colocarei.
Sarah White diz da seguinte forma: que se ensine cada jovem e criança não simplesmente a resolver problemas imaginários, mas fazer com precisão as contas de seus próprios ganhos e gastos. Sabe como é que você pode fazer isso? Você pode ter uma cadernetinha pequena e explicar de forma simples as entradas, as saídas, comprou um lanche, anota, e aí a criança começa a ter um certo tipo de controle. Ensine, você use sua criatividade, mas nós precisamos começar a trabalhar isso com as nossas crianças. Ela continua dizendo assim, que aprendam o devido uso do dinheiro, usando, quer seja suprida por seus pais, quer seja ganho por eles mesmos. Aprendam os moços e as moças a escolher e comprar a sua própria roupa, seus livros e outras coisas necessárias, e fazendo um registro de suas despesas, aprenderão. Vão fazer o quê? Aprenderão, como não fariam de qualquer outra maneira, o valor e o uso do dinheiro. E esse ensino os auxiliará a distinguir a verdadeira economia, auxiliará o jovem a aprender a dar, não por um mero impulso no momento, ao serem suscitados os seus sentimentos, mas a dar regular e sistematicamente. Às vezes com as crianças, passa o ofertório, aquele momento das salvas, e o pai pega o dinheiro do bolso, coloca na mão do filho, e o filho coloca ali na salva, é ou não é? O filho é como se fosse um diácono do pai, em outras palavras. Ele apenas está levando ali para a salva. Quão diferente não seria se aquela criança já tivesse o seu valor ali ao longo da semana, e agora aquela criança, na semana ela faz o planejamento e separa aquelas moedas ou aquele dinheirinho, e agora ela coloca no bolso, e no sábado ela fala, eu me planejei para trazer uma pequena oferta ao Senhor. Mas não subestime as pequenas ofertas. Imagine só você, naquele grande ensinamento de Jesus, quando todos ficaram com fome, se aquela criança que tinha um pequeno lanche, 5 pães e 2 peixinhos, pensasse, o que eu tenho é muito pouco, o que eu tenho é insuficiente, eu vou pegar o que eu tenho e vou manter para mim. Nós não teríamos o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, porque o pouco, nas mãos do Senhor, se torna muito, amém? O pouco que é consagrado ao Senhor, que é separado ao Senhor, esse pouco ele se torna muito. Ensine essa criança no caminho que deve andar. E quando essa criança for velha, for mais adulta, tiver idade, esta pessoa não se desviará dele, diz o sábio. Hoje, o Senhor deseja que se levante uma nova geração de missionários, uma nova geração comprometida com os princípios da palavra de Deus, que ama o Senhor acima de todas as coisas e que tenha um forte compromisso com a igreja. Hoje, o Senhor deseja que cada pai e cada mãe sinta o peso da responsabilidade no desenvolver e no cuidado com essa nova geração e com a nossa juventude, a fim de que possamos discipulá-los de uma forma prática e ao mesmo tempo de uma forma focada para o cumprimento da missão. Logo após o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, houve uma grande comoção, porque houveram muitas mortes no momento do bombardeio, mas não apenas no momento do bombardeio, mas mortes que aconteceram logo na sequência. E essa foto que foi capturada por um soldado americano vislumbra um momento trágico e um momento um tanto que embrulha os nossos estômagos, porque esse pequeno irmãozinho, depois de pegar o seu outro irmão mais novo, já morto, ele recolhe esse irmão, amarra-o em seu próprio corpo e caminha por uma longa distância, a fim de não deixar o seu irmão morto
no chão, mas levar até um crematório mais próximo. E durante essa viagem, ele chega até o lugar, um soldado americano tira esta foto que estampou as capas das revistas na época, e ali ao levar ao crematório, as pessoas que estavam trabalhando lá falaram: agora você pode tirar esse peso e lançá-lo aqui. E o que aquele menino responde é que nos impressiona. Ele responde da seguinte forma: este não é um peso, este é o meu irmão. Hoje, assim como esse menino, com um senso de responsabilidade, estava carregando uma missão maior por uma tragédia humana, Deus conclama essa igreja com um propósito: a levantar meninos e meninas que entendam não apenas o peso da responsabilidade, mas a missão que Deus colocou no coração dessa igreja. E que agora os mais velhos, instruídos pelo Espírito Santo, possam inspirar essa nova geração a continuar firme e preparar uma geração fiel para encontrar com o nosso Senhor Jesus. Eu pergunto nessa tarde: quantos aqui, pelo poder de Deus, gostariam de influenciar essa nova geração no quesito da fidelidade? Deixa eu ver as mãos. Amém, amém, louvado seja Deus. E digo mais: quantos aqui, pelo poder de Deus e a graça de Deus, gostariam não apenas de influenciar os seus próprios filhos, mas quem sabe a juventude dessa igreja, quem sabe um adolescente, um jovem que vem para os clubes, ou quem sabe alguém que você crê que tenha uma certa ascendência, um contato mais perto, e gostaria de andar uma segunda milha nesse treinamento e discipulado intencional. Permita-me ver as mãos uma vez mais. Esse é um comprometimento que você faz com o Senhor nessa tarde. Louvado seja o nome de Deus. Convido você a fechar os seus olhos, para que essa decisão possa ser uma decisão intencional, e para que o Espírito Santo possa te trazer criatividade para saber como você deve discipular melhor ainda mais a nova geração nos caminhos do compromisso com Deus e com sua igreja. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos desafia a inculcarmos as tuas verdades em nossos filhos, nos filhos de nossos filhos, e a passar essa chama para a próxima geração. Eu peço, Senhor, bênçãos espirituais pela tua igreja aqui em Vitória, e bênçãos espirituais para aqueles que nos assistem nesse momento. Nós queremos, Senhor, estarmos preparados para esse grande encontro contigo, não apenas nós, mas nós com os nossos filhos. Por favor, Senhor, se existe algum filho dessa igreja, dessa casa, que esteja distante de seus caminhos, que o Senhor possa visitar este filho, esta filha, poderosamente nesse momento. Se existe alguma mãe com o coração aflito, por ter o seu filho ou sua filha queridos, que nasceram e cresceram nos corredores dessa igreja, que foram nutridos com o leite espiritual da fé, mas que porventura se desviaram do caminho, que o Senhor possa resgatá-los com o poder do céu. Pai querido, nós entregamos a nossa juventude em tuas mãos, e pedimos que o Espírito Santo os capacite, colocando sobre seus ombros o peso da responsabilidade, e permitindo com que eles continuem essa nobre tarefa de preparar um povo para se encontrar contigo. Essa é a nossa oração, que nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.
se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa. Dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar se houvesse, ele já era Deus, se revelou no céu. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Sei que há um Deus a me guardar.
Pra gente acabar bem bonito, vamos? Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me da água da fonte, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Amém, amém. Gente querida, antes de vocês saírem, por favor, em primeiro lugar eu gostaria muito de agradecer ao nosso time aqui interno, nossos líderes, e especialmente neste final de semana eu gostaria de agradecer ao Departamento de Mordomia Cristã. Obrigado a Lei e toda a equipe. Quero agradecer também aos nossos anciãos incansáveis. É para cima, é para baixo e corre daqui. Nosso time da música. Eu acho que Mike mora aqui e toma banho e dorme em casa. Ele é a família, ele é a esposa e filho. A todos os demais líderes, igreja, irmãos, só há uma forma de fazer. São a várias mãos. Para que tudo isso saia, é um time grandioso trabalhando. Quero agradecer também ao nosso time de ministério aqui, o pastor Eliel, estou enxergando lá agora, pastor Renan, pastor Jonathan, obrigado. Então, nosso time de mídia e sonoplastia. Não, eu vou falar um negócio para vocês. Quando dá tudo certo, todo mundo contempla aqui. Dá um ruído, todo mundo vira a cabeça. Não seríamos a nossa igreja, a Igreja Central de Vitória, sem vocês. Obrigado. Vocês não enxergam. Vocês não enxergam, mas aqui atrás também tem um time que está aqui na transmissão, fazendo, queridos amigos e irmãos que estão aí do outro lado da tela, chegar a imagem, chegar som, chegar tudo em alta qualidade, alta definição, para que você tenha uma adoração juntamente conosco, com excelência. Obrigado a todo o time, todo o time. E agora, de forma muito carinhosa e especial, eu gostaria de agradecer ao menino que agora Deus já me deu a oportunidade de ver homem e está aqui adorando a Deus, salvando gente e fazendo um lindo ministério. Louvado seja Deus por sua vida, Wanderson Santos. Que alegria, filho. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Isso aí é a vitória de Deus na sua vida, filho. Eu acompanhei a vida dele, acompanhei a vida do pai. Os desafios, Vandinho, quantos desafios para eles se manterem, a gente via. Sempre foi assim, um talento extremamente promissor. E agora eu gostaria também de agradecer este homem de Deus, que Deus me concedeu e concedeu já à Igreja Central de Vitória este presente, que é o pastor Elmer. O pastor Elmer nos deu uma classe, uma aula lá no mestrado. Eu falei, meu Deus, eu preciso compartilhar essa bênção com o meu povo. E aí eu, sabe, o amigo importuno, falei, pastor Elmer, o senhor precisa ir. E ele falou, Patrick, mas é o começo das aulas, Patrick, do seminário, e eu estou cheio de atividades. E aí, ele lá em Israel e no Egito, ele estava lá estudando, e eu mandando mensagem, meu pastor, não me abandone. Não, Patrick, eu estou ajustando a agenda. E Deus nos deu a alegria, pastor Elmer, como fomos abençoados
com as mensagens do Senhor durante este final de semana, pastor. Bendito seja Deus. Obrigado, amigo, obrigado. Essa casa, o Senhor já faz parte, viu? Aqui nós já amamos o Senhor, já amamos também por tabela a sua família. Eu já falei, pastor Elmo, o Senhor vai precisar voltar aqui em outra situação, porque ele já veio aqui, o Espírito Santo, mas como comportou. Então era uma outra situação, sabe aquele tempo de gastar a sola do sapato, bater de porta em porta, sol e chuva, e agora Deus o traz. Olha como Deus é fiel, amigo. Deus o traz como professor de teologia, doutor em Israel. Deus seja louvado. Deus é fiel, pastor Elmo. Obrigado, amigo. E obrigado você, igreja. Você que sempre está aqui, você que também ajuda, você que impulsiona, você que investe seus recursos. Nada teria sentido se não fosse vocês. E agora a gratidão final, que é aquele que nunca nos abandona, que nunca nos deixa, aquele que no momento de alegria e de dor está do nosso lado. O nosso Deus, o seu Deus. Amém. Deus seja louvado, que o nome dele seja louvado. Pastor Elmer, Vandinho, você me permite fazer uma oração por vocês, por toda a igreja, e nós vamos agora, de forma muito carinhosa, orar pelo ministério do Wanderson, orar pelo ministério do pastor Elmer, orar por nossas vidas, por esta nova semana que já está iniciando. Podemos nos levantar e fazer essa oração juntos? Podemos? Maravilhoso Deus e bom Pai, louvado, engrandecido, bendito seja teu santo e excelso nome. Nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer por teu cuidado, te agradecer porque o Senhor, de forma muito carinhosa, tem olhado para a nossa igreja. Deus, o Senhor é um Deus muito generoso conosco. Obrigado, Pai, por tantos benefícios vindos do Senhor. Nesse momento eu quero colocar a vida do Wanderson, seu ministério, a Thaís, a família, o pai, a mãe, toda a família, Senhor, nas tuas mãos. Que o Wanderson, em suas idas e vindas, nas muitas viagens, ele possa ser protegido pelo Senhor. Enquanto ele estiver abençoando o seu povo, viajando para adorar o teu nome, para levar o teu povo para mais perto do Senhor, além de enviar anjos para acompanhá-lo, também envie anjos para cuidar da Thaís, Senhor Deus, para que ele possa ter paz no coração, para que ele possa ter a segurança de que o Senhor cuida dele, cuida da família dele também, Senhor. Abençoe o pastor Elmer, Pai bondoso. Ó Deus, que o Espírito Santo cuide desse teu servo, e que a bênção do Senhor nunca se aparte dele. Abençoe também, por favor, a Anne, Pai, que esse casal seja um para o outro, como o Senhor é um para a tua igreja. Abençoe a Vitória, abençoe também o Thomas, abençoe o ministério desta família, abençoe, por favor, Deus, as aulas que são ministradas pelo pastor Elmer, que sejam instruções vindas do céu. Por favor, também abençoe os líderes, aqueles que estão aqui, Deus, trabalhando incansavelmente na tua igreja, cuide deles. Que o Senhor, por favor, derrame bênçãos incontáveis nas vidas deles e suas famílias. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe teus filhinhos, que nenhum deles possam sair daqui sem a certeza de que o Senhor está ao lado deles. Abençoe também nossas famílias, nossas esposas, esposos, filhos e filhas, que eles possam ser guardados pelos anjos do Senhor. Que essa semana, Deus, essa nova semana seja um palco para a manifestação do teu poder e da tua glória. Fique conosco, bom Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou pedir duas coisas. Primeiro, que você dê um abraço aí na pessoa, desejando uma feliz semana, um aperto de mão. E segunda coisa, amanhã 7h30, pastor Elmer vai dar uma aula de teologia pra gente, 7h30 da manhã. Então você é nosso convidado, vai ser aqui.
Então venham, 7:30 da manhã nós vamos estudar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.